Já utilizou o Lucas segurador? Já, já 2 vezes. O pessoal nunca rouba inversor, porque inversor você consegue rastrear. E a placa ela é pesada, né? Mas os dois problemas que eu acionei foram roubo. Foi roubo? Isso, um no Recanto das Emas, que o pessoal é uma área um pouco mais hostil ali, o pessoal já conhecia que tinha, só que o pessoal não rouba nem placa, porque placa é pesada, é difícil, porque você vai roubar quantas placas? 5 placas, só que aí ela não pode quebrar. Deu qualquer trisca, ela já não vale mais nada. O pessoal mais gosta de roubar. Todos os problemas que a gente teve até hoje foram cabos. Senhoras e senhores, olá, Henrique Bartelli aqui falando. Hoje aqui na DCCast, estamos aqui com um convidado também muito especial. Viemos falar sobre o assunto aqui hoje de empreendedorismo e associação, né? Trouxe aqui um colega para contar um pouco sobre essa experiência, sobre um desafio que ele vem enfrentando agora nesse momento, que é de criar uma associação no setor que mais cresce no Brasil, que é o mercado de energia solar. Estou aqui com meu parceiro Lucas, da 11 Energia. Isso mesmo. Lucão, Arranjo. receber aqui Valeu. de supetão aqui esse bate-papo aqui, mas tenho certeza que a gente vai poder estar agregando aí para outros parceiros, integradores, para quem é e para quem não é do mercado, né? Sim. E passar um pouco da tua experiência aí, vamos ver o que a gente contribui para essa galera aí. Perfeito. Pessoal, bom Se dia. apresente, com vontade. Meu nome é Lucas de Paula, tô no setor solar aí desde 2020. Aí, meu irmão, a gente criou a associação empresa em 2020, né? A gente estagiou numa obra e acabou vendo como é que era o modelo de negócio. A gente falou, cara, vamos replicar isso, né? Tava estagiando, ficamos 6 meses estagiando na empresa. Aí a gente fez a primeira usininha, pegou um investidor, viu onde comprava, o que tinha que fazer, a equipe ficou pesquisando, meses fazendo isso, né? E aí montamos a primeira usina. Nossa primeira obra já foi uma usina de investimento, que a gente pegou um galpão e ofereceu uma rentabilidade. Naquela época a gente ofereceu uma rentabilidade de 1,5, 1,5, 1,6 naquela época. E aí o pessoal comprou a ideia e tal, já fizemos a primeira usina, via uma recorrência, falou, cara, a gente vai replicar mais isso. Aí, Mas vocês entraram como sócio dele ou vocês venderam o projeto? Como sócio Não, dele? como sócio. Já arranjou o galpão, arranjou o cliente, e aí a gente começou a alugar as placas, né? Não pode falar vender, né? Que a gente não vende, a gente aluga. Uhum. Então a gente começou a alugar as placas. Foi a primeira Qual usina. que era a potência dessa usina? Qual que era o tamanho? Foi já de 90, a gente já chegou com a de 90. Não, mentira. Chegou com a de 75 kW. Nessa época era o quê? Placa de 400 watts, 350? Foi de 450. 450 watts. Já estava pegando um pouquinho da evolução. Já. Exato. Foi bem. A gente tava no limite ali da de 455, já tava caindo para de 515, aí já 550. Foi meses depois. 5. Isso, já. Era da Trina essa aí. Trina ou Ginco que a gente usou, na verdade. Não lembro agora. Top. E aí começou. Depois, né, a gente um pouco mais jovem, né? Eu tenho 20 anos. Eu tava com 20 anos na época. Meu irmão com 21. Então a gente tinha que provar um pouco mais, assim. Então a gente começou pegando cliente parceiro, amigo, né? De antigos, pegou familiar. Então a segunda obra nossa foi com familiar, foi um tio. Valeu aí, tio Dato, por ter ajudado a gente. Mas peraí, que a gente já avançou bastante coisa aqui, tem muita história desse meio do caminho aí. Sim. Você falou para mim que você estava estagiando. Estagiando. Você estava estagiando. Você é formado em engenharia? Não, eu tô formando em engenharia civil ainda, pela UNB agora. Esse é o último semestre, acabando esse semestre aqui, já formar lá na civil. E tava você e seu irmão? Isso, a gente tava estagiando, né? A gente viu esse mercado solar. Irmão também na mesma faixa etária de idade que você? 1 ano e meio mais velho. Nossa. Sim, a gente tava estagiando, viu como é que era o modelo, falou, vamos replicar pra gente. Tá, mas vamos lá, existem alguns desafios, né? Por exemplo, todo empreendedor, normalmente, quando ele, principalmente, vamos falar assim, de jovens, né? Sim. Tô ali com 18, 20 anos de idade, vou começar a empreender, vou começar um novo negócio. Normalmente existe uma inspiração, para alguns, existe um porto seguro para ele poder chegar ali e tentar aquela oportunidade. Às vezes alguns vão sem esse porto seguro, né? Sem esse apoio. Sim. Tem gente que às vezes o cara tá numa situação de financeiro dele que não tá legal, às vezes ele tá no negativo, mas ele olhou o mercado, viu uma oportunidade, foi lá, abraçou com unhas e dentes. Sim. Em alguns casos, às vezes a pessoa fala assim, não, cara, quando eu olhei para o mercado, eu falei assim, poxa, eu tenho um parente aqui, eu tenho meu pai, eu tenho um irmão mais velho, eu tenho alguém aqui que já está num setor um pouco parecido com o nosso, que tem uma estrutura financeira,
que pode me dar um apoio aqui, me dar uma diretriz, alguma coisa? Como é que foi esse desafio aí? Porque assim, não é Esse tão começo simples, né? difícil, sim. Não é tão simples. Sim, então, meu pai, ele mexe com construção civil, né? E ele sempre deu o nosso suporte, assim, sempre deu essa visão empreendedora. Então, a gente sempre buscou maximizar, tentar cortar gastos. Então, meu pai sempre direcionou a gente. Só que meu pai ele não ajudou a gente financeiramente. A gente pegou um financiamento com um colega, um amigo, para fazer essa primeira usina. Porque como a rentabilidade estava boa, eu tinha como pagar ele, pagar os juros que ele estava querendo. Ele estava querendo 2,5 ao mês. Entendeu? Então a gente conseguia pagar esses juros. Você viu tanto que o negócio é bom, né? Isso em Você 2020. conseguiu pagar um juro altíssimo. Isso em 2020. Então a gente, que a Selic estava baixinha, entendeu? A gente tava conseguindo pagar. Então o colega nosso conhece a gente de muito tempo já. Sim, existe a relação da confiança. Isso. Então meu pai não ajudou nada financeiramente, porque meu pai falou, vocês vão conseguir fazer sozinho, eu sei. Meu pai tinha condições de ajudar a gente, só que a gente... Sim, era melhor ele ficar como salva-vidas do que ele de fato ajudar vocês a ele iniciar. empurrou a gente a iniciar, né? Falou, Lucas, faz assim, tal, tal, tal. Então ele deu o norte e a gente conseguiu fazer. Como a rentabilidade era muito boa, a gente conseguia pagar o financiamento de 2,5. E a Selic estava baixa, eu acho que a Selic estava uns 4% na época. Pagava o juro e amortizava, pagava o juro e Isso. amortizava. Aí o que a gente fez? A gente começou a fazer outras obras e já pagou a nossa usina. Eu acho que com a quarta ou quinta obra que a gente fez, o lucro, a gente já pagou, entendeu? Então a gente ficou dono de 50% da nossa primeira usina, que foi 70 ou 75 kWp, com um inversor de 50. Não, mentira. 65 kWp, porque na época os inversores eram de 30% de overload. Então era um inversor de 50 com 65 de placa. A gente ficou dono de metade dela. E a gente pegou um financiamento, vendeu 50%, a gente vendeu 45% para ficar dono com os 45% dela, até ser majoritário. E com a quinta obra que a gente fez para pessoas avulsas, a gente pagou. Então, a gente pegou um financiamento com um colega e acho que demorou uns 4, 5 meses para a gente pegar a quinta obra. E aí, a gente já estava quitado com usina própria aí de 65. E aí a gente continuou fazendo isso, ficou replicando, achando galpão, que galpão é mais barato, a gente não tinha ainda financeiro para conseguir fazer uma usina de solo. E a gente pegou mais um galpão, fez mais uma usina dessa, já com o cliente vendido. Então, sempre essa venda casada. Aí a gente já conseguia, na segunda usina, a gente já conseguiu oferecer uma rentabilidade de 2%. Então a gente passou de 1,5, 1,6 para o primeiro, já para um 2% no segundo. E aí foi replicando. Hoje, né, você sabe. Sim, porque teve a queda de preço, né? A queda de preço, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas por que antes era 1,5 e depois passou a ser 2? E o aumento do quilowatt-hora, né? A gente pegou em 2000, eu lembro... Saiu de 65 centavos, nós fomos bater para 85. Exato, e depois 85, depois agora estamos em 97. A gente bateu 1,08 na época. Sim, teve. Da crise hídrica. Teve. Hídrica, né? Foi a maior em 91. Eu lembro que 2022, em 91 anos era a maior crise hídrica. Casou com o período da aceleração da 14.300. Todo mundo querendo fazer usina, que não sei o quê. Foi muito bom. Então teve muito kit, tinha muita oferta, né? Então baixou o preço, né? O Vatpic ficou mais barato. Acho que caiu, de um ano pro outro, caiu coisa de 30%. 30%. Foi meio bizarro, assim. E aí, pra ter noção, e aí foi caindo até hoje. Que aí teve a ressaca de mercado, né? Assim, o que aconteceu ali em janeiro de 2023 foi, aliás, em dezembro de 2022, nós antecipamos a venda dos 6 primeiros meses de 2023. Com certeza. Essa foi a minha leitura, essa foi a minha interpretação. Sim. Entendeu? E quem não aproveitou a onda, o cara falou assim, pô, o mercado ficou ruim demais, agora ninguém compra mais, ninguém... Porque assim, realmente, eu lembro, cara, assim, eu fiquei 3 meses sem fazer venda. Sim, sem fazer, que eu digo assim, Uma cara, venda duas, Sim, eu tava acostumado a vender 15, 20 projetos mês. Cheguei a bater 30. Aí daqui a pouco você... né? Sim. Aí eu falei, cara, não é que o mercado tá ruim, a gente antecipou as vendas. Sim. Não, sendo que 2024 foi muito bom. Isso. Final de 2023 foi bom também. Sim. Não, o 2023 começou, parece que o ano, não sei se você teve essa mesma sensação, que começou o mercado solar de novo, na Intersolar. Depois de agosto ali, né? Sim. Então, melhorou, porque a gente antecipou muito ali. A gente antecipou demais. A verdade é assim, até como você conseguia protocolar até dia 7 de janeiro de 2023. 7 de janeiro de 2023. Mas assim... Que deu na segunda ou na Só que terça-feira. a gente já tava com esse discurso
né? Desde 2022, desde que, ó, tem que fazer agora, e aquela coisa. Isso. Então, assim, esse período ali de fevereiro, março até agosto foi bem fraco O mesmo. grande problema que eu vejo aí foi o discurso. A galera usou o discurso tipo assim, cara, se tu não fizer agora, não vai valer a pena. Sim. Aí como é que você bate lá no cara depois e você fala assim, bicho, vamos fazer o sistema de energia solar? Mas não, mano, tu me falou pra mim que não ia valer a Sim. pena se fizesse. Não, então assim, eu mesmo pratiquei muito assim, cara, ó, eu não sei, eu sei que vai ser taxado. Quanto é? Não sei. Tava meio nebulosa, e o pessoal não sabia fazer Não, cálculo se tinha, ainda. Sim. não tava claro. Nem vamos dizer assim, as referências hoje pra gente de mercado que nos passa essas informações, né? Sim. A galera mais do jurídico ali, não tinha essa certeza. Então, quando eu chegava para um cliente, eu falava, cara, é o seguinte, você tem a grana hoje? Você tem a condição de pegar o financiamento? Que vai acontecer a taxação. Quanto que vai ser? Eu não sei. Agora, alguém vai comer um pedaço da fatia do seu bolo. Vai compensar? Acredito que sim. Agora, se você pode fazer sem ninguém interferir no teu negócio até 2035, para que tu vai... 45. 2045, para que tu vai esperar para saber quanto é que vai ser cobrado, entendeu? A gente já sabia. A gente fez a gente foi muito a fundo pra saber se ia valer a gente fazer usina GD2. Uhum. Então a gente começou a precisar bastante sobre isso, né? Então, a taxação é aqui a menor do Brasil, né? Sim, nós temos o fio B mais barato. 16%. 16%. Então, se você pegar a Bahia, por exemplo, é 46%. Então, se você gera 100 kWh, só consegue abater 54. Não, e falando em valor, o nosso começou em 11 centavos. Era 11 centavos o valor do fio B. Isso. Só que a gente tinha que pagar inicialmente 15%. 15% desses 11 centavos. Aí é 11 centavos de 76 centavos, porque você tem que tirar o ICMS, o PIS e o COFINS. Isso. É sem E aí, imposto. quando você pega 25% de 11 centavos, é muito pouco. Sim. Entendeu? Exato. Então, essa transição até 2029, ela dá um fôlego para também o GD2 se pagar mais rápido. Mas mesmo virando GD3, porque o fio A mais o PID, aqui em Brasília é 3 e pouco. Então, hoje o fio B é 16, mas esses 3 e pouco dá 19%. E a gente com a demanda aqui de 4,65, a conta é melhor que ainda GD1 em alguns lugares. E lembrando que o fio B, que é o ingrediente da famosa taxação, né? O consumidor ou o integrador que às vezes não fez um estudo mais a fundo, ele acha que foi uma taxação criada pelo fato do cara gerar a sua própria energia. Quando que o fio B, quem não tem um sistema de energia solar hoje já paga fio B. Sim. Ele já paga fio B. Distribuição. É a distribuição. Ele tá ali dentro do que se compõe a tarifa. Sim. O que a concessionária falou cara, é o seguinte, ó, você vai produzir tua própria energia, ok, mas assim, o fio B... Você tá usando minha rede. Você tá usando, você tá injetando. É justo. É justo. Quando você for olhar que o cara é obrigado a vir aqui trocar um medidor, colocar um medidor que é bidirecional, para calcular quanto você injetou, quanto que você consumiu. Sim. Quando ele tem que deixar um sistema para controlar quanto você tem de crédito. Sim. Quanto que tá armazenado. Tem um custo. Tem um custo. Existe um custo operacional, É justo. entendeu? E aquela história, se você dá um pirulito, todo dia, você chega lá na sua casa, você dá um pirulito grande pro teu filho lá. Aí ele, pô, papai, obrigado, tá, não sei o quê. O dia que você chegar que você trouxer o pequenininho, ele vai reclamar, o que aconteceu? Com certeza. Ou seja, o doce tá lá, só que hoje foi um pouquinho menor. É mais ou menos isso. Antigamente você tinha a opção de economizar 95% da sua conta de energia, que até hoje eu vejo gente falando isso, né? Até hoje a gente vê a galera falando isso. É verdade. E hoje você não consegue isso. Mas, cara, se você conseguir economizar 50% da tua conta de energia e o teu gasto for proporcional a isso, tá tudo certo. Ó, hoje o payback é maior que quem fez em 2020, 19, 21, pela questão da queda nos preços. Então, hoje você tem uma rentabilidade, se você fizer, sei lá, você é menor, né? Você tá dizendo menor. Exato, o payback é menor. Você consome 1.000 kWh. Você consegue ter uma rentabilidade de 4%, 3,70 ao mês. Ao mês. Então, assim, você não tem nenhum investimento que você tenha uma rentabilidade garantida, porque você vai consumir energia. A não ser que você pare de consumir energia, mas você vai consumir. Então você tem uma rentabilidade fixa de 3,7. Não tem nenhum investimento no mundo que pague isso. Não existe. Uma campanha que eu vendi muito no Jardim Botânico, Lago Sul. Eu não falava de painel solar. A minha conversa com o cara era simplesmente investimento. E aí eu tocava na dor daquele cara que ele tava achando que ele tava bem, aplicando um dinheiro lá no CDI, rendendo 0,8, 0,7,
entendeu? E eu falava assim, cara, você tem dinheiro aplicado e você tá gastando mais de 800 mil, ou mais de 800 reais por mês na sua conta de energia, deixa eu te falar, tá tudo errado na sua casa. Tá tudo errado. Sim. Pega esse mesmo dinheiro ali, monta teu sistema de energia solar e aí você vai ver o que é rentabilidade. Entendeu? Sim. Eu falava assim, cara, o que você compra hoje com 23 mil reais pra te dar 800 reais por mês? É loucura, né? A rentabilidade Muito doido. é muito doido. É muito doido. Não, por isso que a gente Entendeu? é Então, assim, tão é uma doido. questão de educação. Eu já cansei de fazer venda para residência sem falar qual era a placa e sem falar qual era o inversor. Entregando só a rentabilidade. Entregando rentabilidade, cara, falando de número, que é o que interessa pro cara. E aí o cara quer ficar perdendo tempo lá, não, mas é porque minha placa, mas é porque meu inversor. Cara, eu não precisava falar isso para entregar um produto de boa qualidade pro meu cliente. Não quer dizer que o fato de eu não tocar no assunto de qual é a placa, qual é o inversor que eu tô colocando, Sim. eu vou entregar algo que o cliente nem me perguntou, vou colocar aqui. Não, cara, é o meu que tá em reta, é o meu que tá em jogo. Então, isso não entra nem nesse método dessa discussão. Mas eu digo assim, que às vezes você quer ficar lá no cliente, não, mas é porque a minha placa, ela é assim, ela é assada. Cara, Você tem que ligar pela rentabilidade. pela rentabilidade, educar o cliente. O que a gente tem feito hoje, que é um propulsor de vendas nosso, a gente, hoje, antes de instalar para a pessoa, residencial, a gente propõe a gente instalar com um dinheiro próprio e a gente dá um desconto para a pessoa. Quando a Pra ele pessoa poder vê ver isso, funcionando. não, quando a pessoa vê que eu tô querendo bancar, dando desconto para ela de Boa, 20% boa. na residência, a pessoa fala, ué, ele tá ganhando de algum lugar aí. A pessoa começa a pensar, pô, a rentabilidade dele deve ser alta. E quando a gente fala, ó, você vai ganhar 3% ao mês, 3,5%, porque se ela já fala que é bom, se eu botando dinheiro, né? Ela, você tá ganhando quanto? Aí eu falo da rentabilidade. Sim, ele Né, consegue enxergar, é notório. Ele olha só, ele olha pra fatura, peraí, eu pago isso aqui, menos isso. Exato. Aí ele fala, não, então eu vou querer fazer por mim mesmo, porque a gente veio com as duas opções, né? A gente já tem hoje... Pra não perder negócio. Exatamente. A gente acha que, assim, normalmente o pessoal não gosta de fazer na própria residência, porque, né, você tá usando a casa da pessoa como um telhado, tal, pra você abater dela, só que às vezes a pessoa não tem dinheiro. A gente, pra residência, tem três casas hoje funcionando desse jeito. Assim, ainda não virou um negócio tão... É um produto que ele tem que ser meio que na confiança também, Sim, né, porque Lucas? imagina a pessoa vende a casa... Vende a casa, você tem que, tipo assim, você tem que especular muito a vida desse cara. Sim. Pra sim. poder ficarem os dois na mesma página. Ser bem amarrado o contrato. Amarrado, aí, ou seja, talvez a energia que vai se queimar em tudo isso aí, Sim. pra virar um produto de prateleira. Exato. Acho que isso se enquadra mais naquele amigo, naquele colega, ou um construtor que, por exemplo, que o cara constrói casa, mas aluga. Sim. O cara que aluga casa, que já vai ser um diferencial. O cara vai alugar a casa já com a energia e aí vocês dois vão ganhar. Sim. Ele vai ganhar, que ele tá entrando com o imóvel e você tá entrando com ativo, sistema fotovoltaico. E nenhum dos dois vai dar desconto pro consumidor. Sim. Já tá vendendo ali. Ou talvez dá uns 10, 15%, 5%. Acho que ainda pode trabalhar na mesma linha da usina de investimento, né? O que me fascina na usina de investimento, cara, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todos que estão envolvidos. Uma vez o primeiro projeto que eu vendi de usina de investimento, como é que ele surgiu? Eu tava na feira, fazendo exposição, e o cara virou pra mim e falou que tinha uma grana e que queria fazer investimento em usinas. Ponto, o cara foi diretão. Eu falei, cara, quanto é que é o CAPEX aí, já que você foi tão direto? Ele, 500 mil. Eu falei, então segura aí, me dá 2 semanas que eu vou trazer um negócio pra você na rentabilidade de 2%, a gente fecha? Ele falou, fecha. E juro pra você. E nós fechamos numa folha A4, esse cara. Aí eu peguei, liguei pro meu compadre, falei, irmão, galpão lá, você me aluga o telhado? Por X? Alugo. Eu quero um contrato assim, de 10 anos, cara, beleza. Fui em 2, 3 clientes que eu tinha vendido sistema de energia solar e oferecido, e os caras não ofertaram, eles não estavam no momento dele, ressaca de pandemia e tudo mais. Sim. Aí eu falei, cara, você topa um descontozinho aqui de 10% na tua fatura de energia? Ele falou, mas não tem que comprar? Eu falei, não tem que comprar nada, tem que instalar nada. Dá essa previsibilidade. Entendeu? Nada. Você só vai pagar depois que você tiver o negócio, o desconto acontecer e tudo, aí você começa a me pagar o aluguel disso aí. Entendeu? Aí o cara, beleza. Aí eu falei, peraí. E foi assim, se você já me ouvindo ali, ele vai ficar até bravo comigo, mas eu já falei isso pro meu cliente. Foi a usina mais cara que eu vendi até hoje. 500 mil com 10%? Não, eu não vendi por 500 2%. mil. Eu fiz o contrário. Eu fiz as contas de quanto que essa usina ia render
Pra entregar os dois. Não, quanto que ele ia ter de receita com essa usina? É uma usina de 75 kW, com 86 kW pico de potência. Quanto que ele vai... Cara, vai sobrar para esse cara aqui 6 mil e pouco. Dava quase 7 mil reais. Aí eu fiz a conta de trás para frente. Quanto que é esse valor para trazer os 10%? Aí eu vendi por 320 mil essa usina. Entendi. Né? E vendi assim na folha. Porque eu tinha toda a solução. Olha só, quem ganhou? O dono do galpão ganhou, que nem sonhava que ia alugar o telhado. Você alugou por quanto metro quadrado? Cara, ficou um galpão de 8... Ele sorri para as paredes até hoje. É GD1 essa usina, né? Uhum. Eu aluguei por R$ 1.500 o telhado de 800 metros quadrados. Saiu um pouco mais de 1,25, 1,5. Não, 800 metros quadrados. 800 metros quadrados de galpão. R$1.500. Por Não, 1.500. quase R$2. Isso, Mas a prática de mercado é entre 1,5 a R$2. Aí saiu a 1.500, ele ganhou. Eu ganhei executando a obra. Não tinha a visão da recorrência ali. Sim. Ganhei, mas ganhei um bom dinheiro executando essa obra. O meu cliente super satisfeito com a rentabilidade do negócio. Sim. A usina já se conectou com o cliente na base. Sim. E os clientes que não tinham onde fazer o seu sistema de energia estavam economizando. Depois a gente acabou ficando em 15%. Sim. De economia para os caras, zero investimento. Previsibilidade. Diferente de quando eu compro alguma coisa de você, por exemplo, talvez você está vendendo seu carro ali porque você vai para uma outra situação, ou seja para fazer um upgrade, ou porque está apertado, mas eu vou comprar seu carro se ele estiver barato. Sim. Então, às vezes eu saio feliz e você sai triste do negócio. Agora você... Esse é o ganha-ganha. Exatamente. Agora, quando você pega um negócio que todos ganham, é muito legal, é muito fantástico. Então, o que mais me fascina hoje, isso faz parte das nossas, que está ali dentro do propósito do nosso negócio, né? O que mais nos move ali hoje é a paixão nesse ecossistema, né? Que, tipo assim, você cria amizade, você relaciona, mas, cara, todo mundo ganha um pouquinho, cada um ganha o seu percentual. Sim. Isso é muito legal. Ó, vou dar uma dica de milhões aí, que eu já vi muita gente que não usa. Mas quem mexe com usina de investimento e dá um desconto de 15%, 20%, na verdade, o seu desconto de 15%, ele é mais ou menos ele chega até 21,5%, pela questão da bandeiras. Da bandeira. Então você tem bandeira verde, que você não paga nenhum adicional. Se tiver bandeira amarela, a taxa de iluminação pública do cara vai reduzir. Vai reduzir também. A Neoenergia, ela gosta de dar uns perrengues aí. Eu já vi uns casos que já chegou a 23% de economia. Não, chega até mais. Você aplica 15% e pega mais 8% ainda. Mas o resultado que esses 15% que você dá para ele de desconto em relação ao que ele gasta hoje no consumo de energia, sim, esse resultado impacta um resultado final ali de 23% até uns 24%. Isso, eu já vi. Porque quando chega bandeira vermelha 2%, que é um aumento de R$7 a cada 100 kWh. 7,40, mas você pega um cara que ele gasta 2.000 kWh, 7 vezes 2, R$140 a menos já na fatura do cara. 20, de bandeira. 20 vezes 7, R$140, exato. R$140. Exatamente. Então, e quem consome 20 mil? R$1.400 aí só. Caraca. Só por ser bandeira vermelha. A gente entra direto em bandeira vermelha 2. É isso aí. Cara, avançamos aqui um pouquinho na parte de negócio, né, de energia solar, mas antes da gente falar um pouquinho sobre a associação, e aí quero entender assim, um pouquinho de sonhos, desejos, quem era o Lucas ali na época de faculdade ali, tu já sonhava em empreender, tu estava fazendo a faculdade para poder seguir os passos do teu pai lá na engenharia, tocar o negócio dele, ajudar ele, você já se via lá dentro, ou você, não, cara, eu queria, sempre quis ter meu próprio negócio, eu já pensava em outras coisas e o solar somou com isso, ou não, você trilhava, tá lá dentro com teu pai, de repente vem a oportunidade do solar, você fala, pai, não vou pro meu pai não, vou montar esse meu negócio aqui. Como é que foi isso aí? Sim, então, eu entrei na faculdade em 2019, na UNB. Né, feliz, meu pai também tinha feito o UNB, civil também, então seguindo o mesmo caminho. Meu pai, meu outro irmão também, o Enzo, ele faz engenharia civil também, então todo mundo seguindo o caminho do meu pai. E aí a gente tinha essa visão de trabalhar junto com ele, construir, fazer galpão. Só que apareceu essa oportunidade, né? Então, eu tava tinha acabado de sair do exército, porque eu acabei... Servi um ano lá no NPOR, né? Entra como aluno, sai aspirante. Gostei bastante, tava até pensando em ficar... Você estudou em colégio militar, não? Não. Meu pai que deu a ideia, Lucas, faz aí, fica um ano... pegar uma aprender esse homem, pô. Faz umas dificuldades que você passa lá,
que é bom, Pra então dar pra valor mim às coisinhas dentro de exato. casa Pô, e eu tal. comecei a dar valor demais pra minha casa, pro meu banheiro, é bom. Você depois de dormir em casa Disciplina. exato. Então foi bacana, foi uma experiência boa. Podia até ter voltado, eu que não quis, que a gente teve a ideia de abrir, abrir um negócio, não a fotovoltaica. Eu e meu irmão, a gente falou: "Não, vamos começar a investir em alguma coisa", a gente começou a pesquisar vários tipos de empreendimento que a gente podia usar. Podemos mexer com aluguel de terceiros, então a gente monta uma imobiliária, então a gente começou a ver vários, vídeos no YouTube. Vamos mexer com Uber, compra um carro que não sei o quê, aluga o carro. Então a gente começou a atacar várias coisas. Mas aí a gente acabou estagiando aí na empresa de energia solar e abriu. Só que o plano inicial antes da faculdade, desde pequeno, era trabalhar com meu pai. E hoje a gente trabalha porque meu pai, ele viu também o setor solar, então meu pai, ele também entrou no setor solar. Se animou um pouquinho também ali. Exatamente. Então hoje, quando meu pai tem qualquer dúvida, a gente que presta consultoria e também faz as obras para ele. Então, Que legal. em vez de ele contratar um terceirizado, ele contrata a Sim, gente. dentro Só de que eu tenho que casa. bater preço, porque meu pai, ele é bem mão de vaca, então Que legal, isso é exato. bom. Então a gente Escola, né, velho? Isso é uma escola. sim. Isso é Então, uma escola. por exemplo, a Isofen que fez a primeira obra do meu pai, né, então Legal. o Leonardo lá da Sim. Isofen. Aí hoje quem faz é a gente, né. A gente não tinha ainda a expertise que a Isofen tinha na época, mas a gente aí começou a crescer, né, nessa linha. Então hoje tem eu e meu irmão, a gente tem a nossa empresa, E por que 11 Energia? porque o meu irmão ele começou mexendo, na verdade, com carro, eu tinha esquecido. Meu irmão até mexe hoje, até hoje com carro, de conserto de carro, o nome dele é Enzo. Aham. Aí ele tinha Neso Carros, que é o anagrama de Enzo. Ah, tá. Aí eu falei: "Cara, Neso é muito feio, velho. Neso é muito feio. Vamos fazer vamos rebranding, né, Aham. vamos mudar esse nome aí". Aí 11 é o anagrama de Enzo também. Você arranja as letras ali, de Enzo, aí eu que propus 11 Energia. Bacana. Aí eu que fiz a logo lá né, a gente não tinha dinheiro pra pagar o pessoal, eu fiz a logo lá naquele Canva, né, eu que fiz aí botei um Z de raiozinho e tal. Raiozinho e tal. Exato, aí virou Esse ali. 11 Energia, Que legal, entendeu? bacana, não. Exato. Parabéns Valeu. pela história aí, pela narrativa, e assim, eu sou apaixonado, velho, assim, com isso. Eu comecei cedo também com essa parte de vendas, comecei vendendo CD, vendia CD gravava CD no Nero, não sei nem se tu chegou a pegar Você essa nem época aí, fez, sabe? E vendia CD na escola para os colegas na rua, e sempre o negócio foi venda, 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 venda. Porque essa relação de você poder entender que eu posso somar para o cara em alguma coisa, que eu posso fazer a diferença para ele em alguma coisa, que eu posso encantar ele com algo, isso é muito bom. Sim. Parece que você faz a mágica com a mão. Uhum. Entendeu? Eu lembro que quando eu instalava a câmera, quando eu projetava lá na sala do cliente, lá a imagem da câmera se mostrando na frente da casa dele, ou as áreas do condomínio e tal, não sei o que, eu falava: "Cara, parece que foi eu que pintei aquele negócio ali". Então, assim, isso é muito legal, você conseguir ver que o que você propôs a um parceiro, a um cliente, a um sócio, tá funcionando. É muito bom você ver ligação: "Pô, tá gerando certinho aqui, Cara, isso é tal". Até hoje eu recebo, assim, acho que foi a nossa terceira instalação. Foi no prédio da 203 Sul, edifício Geneve, sabe qual que eu tô falando? É um que o pessoal tira foto de casamento lá, tem uns de binóculos? não, se eu botar aqui você vai ver, edifício Geneve, lá na 203 Sul. Até hoje, o síndico manda mensagem pra gente que ele baixou a conta de luz de 4.000 pra Pra R$300, né, porque Pra paga a iluminação pública mais o custo de disponibilidade. Sim, E ele falou que isso custou a eleição a dele. eleição dele. Exato. Aí até hoje ele manda mensagem feliz, tal, feliz ano novo, tal. Deixa eu ver aqui, edifício Geneve. Cara, que massa. Enquanto você Sim. pega aí, então assim, pô, legal. Então hoje eu tô aqui de frente do Lucas, um jovem empreendedor, quase engenheiro, Quase engenheiro. quase engenheiro. Civil, não é eletricista, né, mas E agora eu quero que você me fale sobre essa nova cadeira que você tá aí, o mais novo presidente da Associação Brasileira, brasiliense. Brasiliense de Energia Solar do Distrito Federal, obviamente. Pois é, esse trabalho ele começou após a gente ter feito uma viagem com a Mara. Não sei se você conhece essa viagem da Mara. Não. Quem compra mais de 2,5 MB, 1,5 MB, eu não lembro quanto é que era a cota para atingir naquela época. Acho que foi 2,5 MB que tinha que vender. Então, em Brasília foi a gente, comprou com a Mara mais de 2,5 MB, a Isofen também,
e uma empresa agora que fica em Águas Claras, eu não lembro. Então, de Brasília eram 3. Será que foi o Danilo São 2 sócios. Danilo e o Igor. Da. Você tem foto? Ai, gente, Foto deles aí? Tem, pô, peraí. Eles vão brigar comigo que eu não lembro o nome da empresa. Esse aqui é. Mas eles ficam em Águas Claras, num prédiozinho comercial ali externo. Gente. E eu acho que eles eram professores da UNB. Não, ele era professor da UNB. Ah, não, a esposa dele é professora da UNB. Cara. De matemática. Mas eles eram de Águas Claras. Então, eu lembro que de Brasília era isso. Só que o Leonardo da Isofei nem foi. Porque, né, tava resolvendo um pepino aí. Nem conseguiu ir, mas de Brasília foram esses 3, mais uns 20 baianos, né? Tinha muito baiano lá. Mais um. Fala mal dos baianos, não. Não, baiano nada, você sou fã. Muitos amigos lá. Tá na frente do baiano aqui. Uns 20 baianos. Tinha muita gente de Pernambuco também, porque a Mara ela é muito forte na região Nordeste, né? Converte. Deixa eu ver. Eu Converte não lembro energia. se é Converte Energia, não lembro. Mas assim, quase que 50 integradores, né? Aham. Nessa viagem. E tudo bancado pela Mara. Então a gente foi para Portugal e Marrocos. Não é a Converte. Ah. Então, a gente foi para Mas Portugal muito e Marrocos, bancado tudo pela Portugal e Marrocos, que massa. pela distribuidora. Pagamos 1 centavo, só tivemos que comprar lá a cota de 2,5 MB. Entendeu? E aí, nessa viagem. Lindo, Mas comprei, mas vendi e viajei, passei. E a Mara, ela bateu o preço, tá? Não é que eu paguei caro, não. Caro, Ela bateu. Não ficou embutida a viagem diretamente. A Mara, ela bateu o preço da Solar, pra você entender. Caraca. Exato. Brigou Então, bem. briguei bem, acho que eu mandei uns 20 orçamentos pra Mara, ela bateu. E ainda consegui a viagem. Então, assim, uma viagem top, foram 11 dias, 4 ou 5 dias em Lisboa e 6 dias em Marrakech. E aí, nessa viagem, você conhece o pessoal, você faz um network, e aí conheci muitas pessoas da Bahia, né? Então, conheci o Marcos e o Lucas, que são da SDB Energia lá da Bahia. Lucão, pô. Conhece o Lucas? Ué, você conhece o Lucas? Conheço, mas a gente faz parte do Black Hub, né? Entendi. A gente tava lá em Salvador, lá agora, lá. Pô, bacana. Ele é 10 demais. Exato. Na hora que você falou o nome da empresa dele ali, eu falei. Pois é, o Lucas da SDB Energia. Sim. Então, a gente ficou muito amigo do Lucas. Ele da é SDB. 10 demais. E ele levou o sócio dele, que é o Marcos. Não, Só que- sou o sócio dele, eu não conheço só ele. A gente nem ficou muito próximo do Marcos, foi mais do Lucas, porque a gente... O Lucas é mais envolvidão. Exato. Aí ele tem a associação dele lá na Bahia. Então, quem é o presidente é o Marcos. Só que a gente nessa época, a gente nem tratou sobre isso. A gente tratou mais de parceria para fazer de negócio. Exato. Tal. Até a gente tá vendo agora uma usina aqui em Goiás junto com eles, tá vendo alguns pareceres de GD1 lá na Bahia ainda que estão com pra até 2026, a gente tá conversando. E o Lucas a gente acabou ficando mais... com mais afinidade. Porque a gente saiu com o Lucas, né? A gente foi para barzinho com o Lucas lá em Lisboa, em Marrakech, foi pra cassino e tal. Então a gente saiu um pouco mais. E o Marcos não. O Marcos era mais... com mais na dele. Então a gente nem tratou sobre associação. Beleza. Passou uns... Então, a viagem ela foi em outubro. Em novembro, final de novembro, o Marcos, ele é presidente da associação. E aí ele mandou mensagem, Lucas, a gente nem tinha ficado muito próximo lá na viagem. Lucas, eu tô indo aí para Brasília porque eu tenho umas agendas aqui para cumprir da associação aí em Brasília, queria conversar com você. Falei, beleza, tá. Aí ele veio com a ideia, Lucas, a gente montou a associação aqui, foi em 2018, tal, tem aqui a ata de fundação, estatuto, me deu todo o parâmetro jurídico que eles tinham. Falou, Lucas, eu acho que era muito interessante vocês terem aqui em Brasília, porque eu acredito que vocês não tenham, e a gente realmente não tinha, né? Foram 2 ou 3 tentativas para criar a associação aqui em Brasília. Na terceira eu participei e assim, enfim. Não foi para frente, né? Porque infelizmente a gente não, né? A gente fica brigando aqui com... A gente tem nossas dificuldades, né? E fica brigando contra a Neoenergia sozinhos, né? Individuais. Só no faz verão, né, cara? Pois é. Então, foi nessa onda. Então, foi em novembro, ele veio com essa proposta. Eu falei, pô, tô jovem, né? Tô com 24 anos. Vou ter que... O pessoal que a gente fez a viagem da Mara, todo mundo acima de 40, 30 e tantos. Então, a gente já era o mais jovem lá. Então, eu falei, pô, se eu for montando uma associação, pessoal mais velho ainda, né? Pra estar junto. Então, não sei se o pessoal vai comprar essa ideia, essa credibilidade por eu ser mais jovem. Mas aí eu falei, não, vamos tentar, né? Vamos tentar. Aí eu comecei a caçar pessoas aqui em Brasília.
Antes de criar mesmo, eu comecei a sondar, ó, será que vale a pena? Aí meu pai falou, Lucas, fala com o Sakata. O cara conhece todo mundo, Silvio. ele gosta de conversar, bem político. Aí eu falei com o Sakata, foi o primeiro que eu falei. Aí o Sakata falou, tô muito dentro dessa ideia, vamos junto, tal. Aí eu falei, pô, primeiro que eu falei já foi assim. Aí ele chora um pouquinho, pô, mas o pessoal aqui é difícil, a galera Não, explicou, não, tal. a gente conversou mais de uma hora aí, a primeira ligação com o Sakata. Mas ele foi o primeiro a comprar essa ideia. E aí eu liguei para mais outras empresas grandes, aqui de Brasília. Eles falaram, Lucas, ó, não tenho tempo para isso. Gosto muito da ideia, mas se criar a associação, a gente entra. Foi então assim, eu liguei para 1, 2, 3. Aí no quarto, que é a CGR. A Bárbara. Não, foi o Ricardo mesmo. Liguei, pedi o contato. Um foi me passando. Eu não conhecia o Ricardo, né? Então, um me passa, tal. Ó, fala com o Ricardo, talvez ele toque. Aí liga pro Ricardo. E o Ricardo, ó, Lucas, realmente aí parabenizo, tal, pela ideia. A gente já tentou criar. Eu vou pensar. Aquele banhozinho de água fria na coluna. Aí, ó, vou criar, vou pensar aqui. Gostei muito da ideia. Hoje eu tô muito corrido, que eu tô com Na agenda. muitas frentes aí que eu tenho que Fica tocar. Rio, Brasília. Sim, pois é. Não, é nacional, não é só Rio, Brasil, Sul também. Mas aí eu vou pensar. Aí eu falei, pô, já tem um meio sim aqui. Aí, É porque esses caras também, pra dar o não muito rápido, é fácil. exato. Então eu falei, cara, eu vou começar. Eu falei assim, ó, tem que botar o nome do Ricardo. Aí eu falei assim, quando eu fui falar com o Daniel da SEB, da MTech, que é outra, pô, eles têm 300 megas, sabe? Aí eu falei, ó, o pessoal da CGR tá querendo com a gente aí também, entendeu? Então, pra dar uma credibilidade, porque ainda, por enquanto eu tava com o Sakata. Deixa eu ver se tem alguém do mesmo patamar que eu aqui pra Aí poder quando eu brincar. falei isso, né, o pessoal, o José, acho que é José Carlos, que é o dono da MTech, falou, fala com o Daniel. Aí, Daniel falou, ó, O pessoal que encabeça o tudo. pessoal da CGR já tá com a gente, tá querendo, tem que se vender ali, né? Vai ficar pra trás, pô. Beleza. Vocês estão passando por dificuldade? Estamos passando por dificuldade aqui em Brasília, tal, então vamos resolver. Aí, já, meio que a MTech falou, também vou pensar, tal, mas já tá com aquele sim. Aí, então tinha um Sakata, o Ricardo da CGR. MTech, Zofen. E MTech, não, esses 3. Aí, precisava de um cara mais técnico que ia estar junto com a gente, que eu conheço já há muito tempo, que é o Matheus da Meca. Que ele sabe, cara, ele saca pra caramba da parte técnica, jurídica também, mas ele é um engenheiro eletricista mesmo. Sabe mexer com subestação, mexe com fotovoltaico. Ele foi até engenheiro da MTech, engenheiro da Raizen, então os projetos executivos dele são padrão. Então eu falei, não, tem que ter um cara técnico. De responsa aqui. Então vai ser, ó, tá 4 vice-presidentes, já tá bom. E botei meu irmão também, de vice-presidente. Então, a gente montou o time assim, né? Se eu tinha outras empresas querendo entrar, só que aí ia ficar meio, os 5 já tá muito pouco, né? Acho que já tá até pra Brasília. Daqui a pouco tava todo mundo na Exato. Então, acho que aí a gente montou assim, entendeu? Aí, primeira reunião foi lá em casa, o pessoal também não, pelo que eu vi ali, o pessoal não se conhecia, mas não tinha nenhum afinidade. não, Todo mundo armado. Exato. Armado. Não Aí, tava ninguém aqui com a propõe, né? Como é que você vai? Aí fiz aquele slide, aquela apresentação que eu tinha feito pra vocês ali lá no CREA. Eu fiz, né, um pouco mais amadora, porque eu também tava ainda procurando o que eu ia fazer de benefício. Então essa ideia dos benefícios. Que tá tudo certo, velho, que tá tudo certo. Sabe, até te cortando rapidinho, no dia lá que você ia começar, e ali eu vi que você tava um pouquinho nervoso, e aí fica em pé, fica sentado, faça isso, faça isso. Cara, conta pra galera que você tá começando e que se der alguma coisa errada aqui, paciência, porque é isso. Ninguém começa na frente de um palco, dando um show, um negócio, já falando com segurança. Se você pegar o primeiro videozinho que os caras fez lá atrás, tava horrível. O cara olha pro negócio, pro material e fala, cara, como é que deixaram eu apresentar um negócio desse jeito? Mas eu sempre entendi muito isso, que quando a gente vai com a transparência do jogo limpo, tipo assim, cara, eu não quero ser autoridade. Eu quero mostrar pra vocês, assim, eu tomei atitude, eu vim aqui e fiz. Sim. Esse é o ponto. Então, assim, eu tava ali naquele momento tirando o chapéu pro que você tava fazendo. Entendeu? Porque todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer, mas ninguém quer parar de resolver as suas coisinhas particulares, deixar as suas coisinhas de lado, um pouquinho da empresa de lado aqui. Sim, eu tô me dedicando agora, né?
Sim, aí agora já foi. Por exemplo, Agora estava ontem lá na audiência pública, Sim, né? Eu tinha umas coisas para fazer, só que só que agora você tem uma responsabilidade. exatamente. Então a gente já foi na audiência pública lá da energia ontem lá no Ceasa. E eu já estava encabeçado para encontrar um cliente. Aí eu mandei meu irmão, que normalmente quem faz essa parte comercial sou mais eu. O Enzo é mais da parte de obra, entendeu? Mas aí, agora, bom que eu tenho um sócio, né? Por isso que eu consegui comprar essa briga também, porque se eu fosse sozinho eu não ia Não, conseguir. aí, como disse, você tapar o buraco pra destampar outra e Exato, era melhor ficar quietinho na exatamente, sua empresa. exatamente. Aí, então por isso que eu consegui comprar essa briga. O pessoal o Ricardo da CGR e o Daniel, eles falaram, Lucas, tem muita coisa, então, pra ficar fazendo. Então, eu vou estar aqui como vice-presidente, mas você que tem que tocar. Mas a questão... Tá aqui como conselheiro, dando Vou estar aqui como... opiniãozinho, eu vou te apoio, suporte. vou te dar muitos contatos, vou te dar todo o suporte, vou te dar mais vou dar mais associados aqui para Casa. casa, mas assim, você vai ter que tocar mais essa frente mesmo, porque eu tenho muito problema para resolver. Falei, não, tranquilo, só de dar seu nome aqui, a gente já tá... Só de já poder tá em outro usar patamar. aqui falando do seu nome já tá ótimo. Pois é, aí pô, ele tá com a Isofem, tá com a Brasal, entendeu? Botamos um pessoal grande aí, a Brasal, se você pegar aí a Brasal 100 mega aí no Brasil, 10 mega só de GD aqui, então a gente tem uma força agora para representar aqui Brasília, junto à Neoenergia, à Aneel, né? Agora a gente também tá com a ideia agora de fazer compras grandes aí, que foi a ideia até do Henrique aí, da gente fazer compra conjunta, que é uma ideia excelente, que é todo mundo comprando sozinho, vamos comprar junto aqui. Porque aqui hoje eu consigo industrializar, hoje eu tenho pátio, hoje eu tenho logística, Exato. então assim, como diz, se a gente junta o dinheiro na outra ponta, a gente faz o negócio daqui, a gente busca no melhor lugar. Sim, exato. Esse é E o também ponto. tem o clube de benefícios que a gente botou aí para os associados, a gente fechou parceria com a Amara, então todo o valor da mensalidade é revertido em bônus na compras. plataforma da Amara, então teoricamente você não tem custo da associação. Aí fechamos 15% de desconto na locação de equipamentos leves na Martins Locações, que, pô, tá espalhado em Brasília inteira. 5% para maquinários pesados. Fechamos na Volt Guindastes e MUC. Então, Guindaste e MUC, 10% de desconto na Volt, que é preço excelente. Fechamos com a Planeta Água, que faz poço artesiano, com 10% de desconto. A margem já é mais apertada, ainda conseguimos 10% de desconto. Tem muito golpe com poço artesiano, né, aqui em Sim. Brasília, então é uma empresa confiável. Acho que ele perfurou já 5 poços pra gente aqui em Brasília, que é o Rodrigo, dá um abraço pra ele. Fechamos também com a WL, que esse aí foi a mais importante dos nossos fechamentos aí de parceria, que... Com a WL atacadista. WL Atacadista, não WL Energy, WL Atacadista. Que a gente... Vamos porque o pessoal... diminuir a polêmica aí, que a galera anda no mimimi danado Exato. com os nossos parceiros da WL. Mas a gente fechou 8%, né? Eu dei até exemplo lá naquele dia que eu tava comprando material CA, 20 mil de material CA lá naquele dia. Só esses... Porque eles já dão 25% de desconto, mais ou menos. Se você chorar, eles dão mais 5%. Agora, se você for associado, é mais 8%. Mais 8. Mais 8% ali. Então, esses 3% já dá R$600. Sim. Entendeu? Você já pagou duas mensalidades aí da associação. E é só o começo, né, Lucas? Assim, Isso. porque se a gente já nesse início, olha o tanto de oportunidades aí que já tem pro integrador, o ponto de apoio que a gente não teve quando começamos no solar. Sim. Tudo até hoje, né? Tudo é São Paulo, tudo é Fortaleza, tudo é Minas. É Minas, São Paulo, Bahia, Paraná, onde as coisas estão acontecendo. Ou seja, então, uma das grandes dores para o cara poder entrar nesse mercado hoje é o acesso. É o acesso. Sim. Onde é que está um treinamento de referência? Onde é que está um distribuidor que consegue me dar um suporte? Sim. Né, assim, e uma dica que eu dou aqui pro integrador, cara, é o seguinte, bicho, esquece. Se você chega no distribuidor brigando só preço, você vai cair lá no cliente na briga só do preço. Entenda quais são, o que te define hoje um bom distribuidor? Cara, não é só preço. O preço, claro que ele é fundamental ali no negócio. Mas eu preciso saber, cara, se eu comprar e der bucha, como é que é a troca nesse distribuidor? A Amara, você falou perfeito. A Amara, além de ter batido todos os preços pra gente, como falei, o pós-atendimento dela é assim, eu nunca vi igual, verdade. Deu problema em uma placa, os caras mandam, na hora, assim, ó. Uma semana, assim, você só fazer o BOzinho lá, todo mundo te atende às vezes fora de horário comercial.
porque tá precisando às vezes um BO pesado, a gente ligou a linha da Amara, me atendeu na hora. O Felipe, que é o diretor, muito solícito também, então a gente tava conversando agora antes de vir aqui pro podcast, até pra essa questão do Inmetro, que agora os investidores acima de 10 kW estão pedindo Inmetro, né, na energia aqui em Brasília. Eles podiam até postergar até maio, Sim. né, mas Eles eles quiseram anteciparam. antecipar, e agora eu tive um projeto agora de 40 kW pico, Negado. negado, né, porque não tem, o investidor da Solis não tem Inmetro ali, o investidor mais atual, até o passado tem, mas o atual não tem. Então, eu tava mandando mensagem pra ele agora, da Amara, o diretor da Amara, pra ele já falar com o pessoal da Solis, da Sungrow aí, já pra pegar o Inmetro, porque senão a gente vai ter vários investidores e projetos barrados aí, só Cara, pela questão do Inmetro, E entendeu? até o cliente entender isso, ele vai te julgar. Pô, mas você não fez direito. Pô, esse equipamento que você colocou, então não tem um negócio do Inmetro. Pois é. Que é. E aí, ou seja, você leva porrada na ponta, né, por incompetência. Tipo assim, não vou dizer incompetência, mas eu vou dizer uma atitude tomada de forma errônea, né, na hora errada. Se estava escrito maio, por que tem que entrar antes? É porque, pelo que eu converso com o pessoal da energia, é pra gente tentar postergar, mas eles falam, não tem como, essa é a diretriz, porque parece que eles fizeram, já em 2022 já tinha, Já se já falava, tinham colocado isso, e já tinham colocado isso como obrigatório, só que eles não estavam cobrando, entendeu? Valia um alerta, né, pro integrador. Acho que Exato, valia um exato, alerta. exatamente. Se a intenção não é punir, Concordo. eu acho que, ó, galera, Pra antecipar, 2 meses antes. 60 dias, 90 dias aí, Sim. a partir da data tal, não serão mais aceitos investidores sem o selo do É porque Inmetro. a gente vende pro pessoal que é micro, porque micro é muito difícil você ter um projeto barrado, né? Uhum. Mini geração já é mais difícil, mais subestação e tal, é mais complexo. Agora, micro, você não tem projeto barrado. E aí, até ficou meio ruim com o cliente, porque eu falei, não, isso aí é aprova no máximo 30 dias. Fica péssimo, fica horrível. Aí eles demoraram os 30 dias para aprovar o micro, que normalmente eles não fazem, tá? Na energia normalmente aprova em 10, 15 dias o projeto de micro, mas demoraram os 30 dias e aprovou com essa ressalva. Não aprovou com essa ressalva, reprovaram. Então aí eu fiquei meio... De mãos atadas. Aí Exato. você tem que ver como é que eu compenso aqui agora com o cliente aqui para Exato. poder justificar. Troca inversor. Ou se o cara já pagou, deixa eu ver o que eu acho. Eu não faço mais. Pronto. Antes, até 2023. Então a injeção de saque é menor, que aí é o mesmo que eu fazia, que você só vai me pagar depois que tiver aqui. Mas até 2023, 2024, você conseguia ainda, já quando era micro, você já comprava o kit com... Porque a chance de dar inversão de fluxo, de dar alguma pendência assim, era zero. Eu nunca tive... Até 24 não tive nenhum problema de aprovação com o projeto micro, entendeu? Então, mas agora a gente já não tem mais a mesma confiança. Numa área urbana você pode ter inversão de fluxo, né? A invenção de fluxo, né? Quando eu estava nessa parte de integração ali com os clientes residenciais, já na metade ali do primeiro semestre de 2024, eu já tinha mudado o processo ali na empresa, cara. Primeiro vamos homologar, assim, amarra o negocinho fechado com o cliente direitinho, ou bota ele para dar um sinalzinho, nem que seja de R$500, porque ele já fica... Só pra ele ficar amarrado, não sair, porque a gente sabe que papel assinado, velho, se não tiver, não tem o que brigar. Sim. Se tiver só um papel assinado, ninguém entregou nada, ninguém pagou nada, ninguém ficou no prejuízo. Sim. Né? Então, só que aí 500 conto, aí o cara já, né, já fica amarrado ali. Já fica amarrado. Então, assim, pega esse sinalzinho dele ali e vamos deixar o restante para depois que a coisa acontecer de fato, entendeu? Nós éramos muito parceiros quando integrador, eu era um dos que mais comprava aqui na Digital Connect, então tinha um volume muito grande aqui, então o cliente saiu o projeto aprovado, no outro dia eu já estava com a mercadoria nele, já estava instalando, ou seja, não precisava ficar esperando. Por exemplo, hoje se você opta por isso, o integrador que ele faz assim, ó, nós só vamos comprar o teu kit depois que sair o parecer de acesso, né? O orçamento de conexão lá tiver aprovado, beleza. Ou seja, ele criou um gap aqui de 15, se não tiver reprova, né? Aí depois ele vai comprar fora, vai esperar mais uns 10, 20 dias. De 15. Vamos botar... Porque não tem previsibilidade. Não tem. Você nunca sabe. Às vezes vem com uma semana, que é raro. Mas o que a gente fala pro cliente lá é 15, 20 dias. Exato, 2, 3 semanas. Vai para poder chegar a mercadoria. E aí era onde eu ganhava do cara. Eu falava, não, nós vamos homologar, vamos aguardar os 15, não vamos fazer nada. Vamos deixar para tirar o seu dinheiro só na hora que a coisa for acontecer. Então, quando saiu a homologação,
em até 3 dias úteis eu tô com a mercadoria aqui já instalando. E às vezes, dependendo, você consegue matar em um dia. Exato, já instalando, aí você paga. E aí depois a gente fica guardando só os 7 dias pra ela poder fazer Você a ganhava correria. nesse tempo. Aí eu matava. Às vezes, se você conhecesse, se você confiasse muito, você já Eu você ia falar assim, vitoreza no dia que começasse. Exato, exato. Então, assim, e aí tinha vários casos. Tinha às vezes casos que eu falava que, bicho, eu falava, você vai pagar só quando tiver conectado. Pode ser? Quando a energia ligar pra isso aí. Aí é top demais. Nos pequenininhos a gente sempre fazia muito isso, sabe? Entendi. Que a gente entendia os Mas aí volumes, tem que entendia a confiar razão. também, né? Sim, exato. Agora eu te falo, te confesso. Não só por feeling comercial, mas nunca levei um cano. Já aconteceu assim, pô, Henrique, aconteceu bicho, com meu cartão, não sei o quê, mas eu vou passar um tanto nesse aqui, tipo assim, de modificar o que ele havia acordado da forma de Entendi. pagamento. Mas não ficou Mas postergando. não tive. É pum, e Pô, acabou. bacana, que bom, hein? E assim, aí tudo que eu alterava com ele, eu ajustava, a gente fazia aditivo no contrato. Então, tava lá Mas você registrado lá. filtrava, né? Olhava o Serava antes, tá? Filtrava. Aquele cara turrão, mora ali não sei aonde, papapá, tá aí, meio critério. Você vê que o cara tá calejado, já levou o cano demais, muita gente já foi lá na casa dele na obra lá e prometeu entregar isso, fazer aquilo, ele não Sim. tava entregando e tal, não sei o quê. Aí quando eu vi que tava faltando, bicho, o que tá faltando pra gente fechar aqui hoje? O que tá te impedindo da gente fechar esse negócio? Conta pra mim o que é. Se o senhor falar pra mim o que tá te impedindo da gente falar assim, hoje vamos fechar, eu vou buscar a solução. Agora eu não posso ficar tentando adivinhar o que o senhor tá precisando. E aí a gente conseguia construir, entender isso, entender que é diferente. Quando você é integrador que tem o poder de comprar mercadoria e levar para o seu cliente, ou de usar um crédito em algum fornecedor e levar, você já tem uma estrutura. Sim. Você já tem um crédito. Agora, o que eu falava pro meu cliente era, o cara quer vir aqui, pegar o teu dinheiro, comprar mercadoria, espera a mercadoria chegar daqui uns 20, 30 dias, se não houver nenhum atraso. Para ganhar de você, para ter lucro, ele precisou do teu dinheiro. Quando der problema, você acha que ele vai resolver fácil, rápido? Porque você entende que são coisas que fogem do controle do cara. Porque se é para mim vir aqui na tua casa lucrar, ganhar dinheiro de você, eu não tenho como investir, como é que vai ser para poder fazer o pós? Não que os outros não tenham condições de fazer, mas é porque não vai depender 100% dele. Não tá na alçada dele se danificou uma placa ou duas, ele resolver rapidinho comprar aqui em outro. Não, ele vai conversar aqui. Da mesma forma que você comprou direto no distribuidor, que da mesma forma que você esperou chegar a mercadoria 15 dias, você vai ter que esperar para poder fazer a troca. Aí dor de geração. cabeça. Aí o cara vai levar. Ah, eu só posso ir na quinta. Hoje é segunda. O cara vai lá na quinta-feira, diagnosticou o problema. Ah, é o painel que tá com Só problema. pode resolver outro dia. Aí ele não pode tirar aquilo ali agora. Ele tem que fazer filmagem, tem que não sei o quê, entrar em Sim. contato com o suporte vai dar as diretrizes para ele do que ele tem que fazer e tal. Ah, faz foto, faz isso, faz não sei o quê. Beleza, pronto. Não, beleza. Então é o seguinte, aí você vai mandar um documento aqui para mim. Aí mandou lá, o suporte analisou, devolveu. A transportadora vai coletar agora na semana que vem. Já se passou 15 dias. Sim. E se ela for bem rápida. Se ela for porque eu rápida. Acho que não. Aí o cara veio, buscou, trouxe a nova, depois vai levar. Aí volta, aí não casou com o dia que eu poderia instalar, e aí o cliente me ligando todo dia e o não sei o quê, aí vai lá instalar, colocar de novo. Por isso tem que comprar também com distribuidora boa. Porque Com distribuidora boa. eu tive problemas aí, eu não vou ficar expondo aqui a Claro. distribuidora, né? Mas, sim, eu falei, ó, 3 micros vieram queimados, né? Aí, ó, e aí, preciso trocar aqui, já veio queimado. Aí ele me mandou um número, tipo, pra ligar lá, número da SAG, entendeu? Não era a distribuidora que cuidava dessa intermediação, entendeu? Ah, não, fala com a SAG logo. Aí, pô, aquela enrolação, eu falei, cara, vou bancar logo isso aqui. Pra não dar dor de cabeça, pra mim, pro cliente, porque eu vendi como é que era. Resolve do cliente, Vendi que cara, era uma depois coisa a sem gente dor se de vira com o cabeça, distribuidor. exatamente. Resolve Acabei do cliente. até nem indo atrás dessa, que eu podia até tentar a garantia depois desses 3 mil, mas essa dor de cabeça, eu falei, ó, por isso que é bom você comprar com gente que você conhece, que já tá um tempo no mercado. Por isso que eu indico às vezes muito a Amara, porque esse pós da Amara é muito bom, entendeu? Aham. Mas ela não tá aqui em Brasília, né? Exato. Por isso que o bom é a Digital Connect tá aqui, você tem Exato. você já consegue tratar cara a cara, né? Exato. Pô. Então, assim, o teu vendedor comprou um kit de estrutura de fixação errado no teu kit fotovoltaico. Cara, pode ser na Amara, pode ser em qualquer outro melhor distribuidor que tenha, mas vai existir um prazo para você poder fazer essa troca. Todos correm pra cá, né? Ou vai ter que descapitalizar
Aí o cara já vendeu numa margem apertada, ainda não recebeu do cliente, aí ele ainda tem que se descapitalizar um Sim. pouco mais, comprar, atrasar a instalação, o instalador tá lá te cobrando, enchendo todo mundo no teu Por isso que pé, todo mundo vem pra cá, e né? o desgaste. Eu já vi quantas vezes aqui, porque tava faltando trilho, faltando aqui não sei o que, material. Eu sempre vim na Digital Connect comprar Exato. Então, assim, estrutura. e hoje Pela velocidade. o nosso objetivo de levar a Digital Connect para dentro da associação é justamente também para desmistificar, né? Primeiro que tem pessoas, integradores que não nos conhecem aqui hoje como Digital Connect, Sim. né? Mas a gente quer também, cara, eu não vou conseguir ser o melhor preço. Né? Porque você tá Mas- competindo com o pessoal que tem 200 mega em estoque, 100 mega em mas se o estoque. cara souber utilizar da minha estrutura com um grande diferencial lá no cliente, ele vai conseguir ter isso como diferencial, ele vai conseguir alavancar vendas aqui. Sim, E aí eu vou conseguir dar todo o suporte e o apoio que ele precisa, entendeu? sim. Eu tô aqui do lado do cara. Tipo assim, o cara tem onde dar porrada. Entendeu? Ele Sim. tem onde dar porrada. É diferente de alguém se esconder atrás de um telefone, do negócio. A taxativa entendeu? é cara. É na lata. Então isso é muito legal. Então, assim, dentro da associação, né? Acho que vem muita coisa aí pela frente, né? Acho que é só um pouquinho do que tu tá mostrando. Sim. A gente vem conversando sobre as questões de trazer treinamentos, né? Trazer Capacitação técnica, capacitação, junto com o Sebrae, Serai. conhecimento, e não só a técnica, né? Tudo que se precisa de ponta a ponta, porque assim, vender o kit não é só ter engenharia, não é só conhecer sobre o que ele vai fazer a entrega, mas, cara, existe aqui a parte contábil, existe aqui a parte Tributária. Sim. tributária, se eu tô no regime correto, se eu não tô, até que valor que eu estiver vendendo eu vou estar, vale a pena eu estar aqui no simples, eu vou pro lucro real, eu vou pro presumido, para onde é que eu vou? Isso tá muito dentro, né? Que eu coloco do network. Né? Essas conversas informais é onde você pega muita informação. Muita informação. E valiosas. O Ricardo, mesmo da CGR, já. Só em conversa assim, informal, já me deu uns 3 insights assim, diferenciais, que eu ia ter tido prejuízo se eu tivesse que fazer por um meio. Né? Ele falou: não, faz desse jeito, faz aquilo ali. E assim, só conversa informal, aí eu dei dica também, que a gente fechou parceria, esqueci de falar, da TUD Seguros, tá? Sim. O pessoal conhece muito a Electron. Aham. Eu vou dar um exemplo. A gente cotou na Electron, era uma usina de 1 mega, alguma coisa assim, R$26 mil o anual, né? Então 2 mil e pouquinho mês. A TUD Seguros fez o mesmo kit, mesmo seguro de 26 mil por 19. E agora quem é associado tem 10% de desconto. Legal. Então já cai para 17,100. Já utilizou o Lucas segurador? Já, usou? Já, 2 vezes. Já? A TUD Seguros resolveu. Massa. A TUD Seguros, na verdade, era a corretora, né? Aham. É a CAD Seguros que quem banca é a CAD. Né? Já tive dois problemas de... O pessoal nunca rouba inversor, porque inversor você consegue rastrear. Aham. E a placa ela é pesada, né? Normalmente é acidente mesmo, né? Isso. É queima, Às vezes pane, exato. curto-circuito. Mas os 2 problemas que eu acionei foram roubo. Foi roubo? Isso, um no Recanto das Emas, que o pessoal é uma área um pouco mais hostil ali, o pessoal já conhecia o que tinha, só que o pessoal não rouba nem placa, porque placa é pesado. Sim, o cara tem que preparar. Ó, Já vi uns roubos de carretinhas, É difícil, porque você vai roubar quantas placas? 5 placas, só que aí ela não pode quebrar. Deu qualquer risco, ela já não vale mais nada. Você vai vender pra quem? Entendeu? Existem os pontos de vulnerabilidade numa obra. Sim, mas É. eu digo assim, o mais importante, o que o pessoal mais gosta de roubar É cabo. é cabo. Cabo. Que aí corta ali, puxa, vende a E mixaria, E eles já sabem onde vender. já sabe onde Ele já sabe vender. vender. Exatamente. Então, todos os problemas que a gente teve até hoje foram cabo. Entendeu? É. Eles até tentaram roubar o inversor, mas o inversor é pesado também. Não é tão simples. Mas o inversor, depois a gente conseguia rastrear, porque todo inversor, se você conectar ele com a internet, você sabe onde ele tá. Sim. Entendeu? Então, o bom o pessoal não tem muito costume de roubar inversor, é mais cabo mesmo. E hoje dá pra você colocar também esses... Vende até em Shopee aí, né? Tem uns Chipzinho, negócio de rastreamento. de rastreamento ali. Ele não sai- Esses dias eu vi uma repórter, fugindo do assunto aqui, eu vi uma repórter que ela foi furtada da Globo aí, roubaram ela e tal. E notebook dela ela achou porque eu tinha um rastreadorzinho lá no negócio dela, Top, hein? outras coisas. Então, assim, muita coisa ela conseguiu por conta disso. Segurança é importante. Segurança. Até falando um pouco de CFTV, a gente não tem empresa disso, mas assim, a gente já começou. Hoje a gente tem equipe, a gente meio que terceiriza essa equipe, mas eu já sei onde eu compro, eu já tenho os projetos. De tanto ter feito essas usinas, a gente hoje já tem. A gente não precisa mais terceirizar.
Aham. Entendeu? Hoje a gente mesmo que A faz. gente mesmo já Entendeu? executa. Exatamente. Já de tanta recorrência de Cara, segurança. eu trabalhei 14 anos, né, com segurança Sim. eletrônica. Comecei eu em cima do muro, furadeira, instalando cerca elétrica, passando cabo de câmera e tal. Concertina. Eu encerrei a minha carreira na segurança eletrônica vendendo a minha carteira de clientes que eu tinha, né, eu tinha uma receita recorrente já dentro do mercado de segurança eletrônica, e saí passando essa carteira de empresa para o Grupo Roma, né, Bacana. pro Bacana. Rodrigo lá do Grupo Roma. E aí quando eu vim para as usinas de grande porte, né, e precisou dessa etapa de projeto, eu falei: "Cara, eu vou dar os meus pitacos aqui no projeto, mas assim, eu não quero me envolver. Eu prefiro contratar a empresa, ela executa e a gente acompanha, a gente entende o que está acontecendo. Para mim não assumir essa cadeia, porque senão depois você se torna responsável por disparos em falso, você se torna responsável por Pois é. a câmera que não filmou". Mas então, esse disparo em falso veio melhorando. Porque a gente pegou. Sim, a tecnologia hoje também tá Você pega IA, hoje é IA. Porque Sim. antes passava um calango, passava um mato assim, E o sensor não sabia que era o quê. A câmera ela Exatamente. consegue diferenciar pessoas de animal. animal. Exato. Não vamos testar numa usina nossa lá agora câmera térmica, Entendi, bacana. né, então é uma solução que a gente vai testar com câmera térmica. A gente cerca a nossa usina, né? Você Isso, faz um isso. perímetro, Faz o perímetro com a cada câmera. 30 metros, bota 2 câmeras aqui, Isso, postezão. exatamente. A gente já Aí começou a aprender. aí coloca uma PTZ para poder Sim. fazer, cortaram na câmera 7, cortaram a linha de intrusão dela, então a speed do homem e vai para Sim. lá e acompanha. Baterias, tem que Se ter ela baterias Exato, serve de isso. câmera e alarme. Na verdade a gente tá fazendo off-grid. Eu tô deixando o off-grid. Não, mas são as câmeras. Separa 6 placas, 6 plaquinhas ali, monto o off-grid e deixo pra internet CFTV. Pô, top. Entendeu? Entendi. Deixo pra internet CFTV. Híbrido ou Não, o inversor off-grid. off-grid mesmo, entendi. Off-gridzinho mesmo, entendeu? Pô, Monto legal. 6 pontinhos, 6 plaquinhas ali, boto uma situação. A gente botou bateria, né? Ela durou acho que 1h30, 2 horas. Aí, pô, a gente tem a filmagem dos ladrões entrando lá, né, no local, cortaram a energia, acharam que tava tudo certo. Aí quando eles passam num perímetro lá, começa. Aí eles ficam doidinhos. Os caras Aí ficam loucos pularam. com a sirene, pô. Entendeu? Pularam, e voltaram, entendeu? Eles Aí tipo, já... bota holoforte, sirene, Isso. entendeu? Agora a gente não tá fazendo mais casa nas obras, a gente tá fazendo torre de vigilância. Ah, vocês não fazem mais Na torre. a basezinha? Torre com 9 metros de altura. Entendeu? Tu Entendi. bota um rotolite lá em cima, entendeu? Você bota uma escadinha marinheiro pro cara poder ficar lá de cima, se for o caso de ter vigilante na obra ou não. Mas fica Entendi. tipo um mirante e você consegue ver Bacana, hein? a obra toda. Legal, a gente nunca trabalhou nessa. Vou te levar lá pra você Bora. passear lá pra É gente. onde é de você? Eu tô com aqui na 060 e outra lá na Rota do Cavalo. Entendi. Entendeu? Então tá bem legal esse projeto aí. E o cliente que nos ajudou também a chegar um pouco nessa inovação de mudar um pouquinho ali a estratégia Sim. da... Sempre tem como inovar, né? Tem. Tudo que tá bom pode melhorar, Sim, não tem jeito. concordo. Senhoras e senhores, estive aqui hoje com o Lucas, nosso parceiro aqui também, EPCista, integrador, né? E agora o mais novo presidente da Associação Brasiliense de Energia Solar do Distrito Federal. Tá joia? Então, quem gostou desse vídeo, compartilha. Galera do setor do mercado solar aí, deixa os teus comentários aqui abaixo. Diga o que mais que você quer escutar aqui nesse podcast aqui. Não só para o solar, mas assim os pontos que a gente trabalha muito aqui, Lucas. A gente tem um projeto chamado Conexão 360 e a gente avalia sempre a questão de mente, corpo, né? A questão da a saúde, parte física, assim, diversas coisas que complementam um bom empreendedor hoje. Sim. Né? Não adianta o cara querer ser um bom empreendedor se ele não tem saúde, Tem que ter equilibrado, né? espiritual, né? Diversas outras coisas aí. Então, pessoal, encerro por aqui esse podcast, esse bate-papo maravilhoso, tá? Aqui do meu lado, aqui na tela, aqui, vocês vão ver uns cardzinhos passando aqui. Se tiver assuntos do interesse de vocês, clique aí, fique à vontade e navegue no nosso canal. Forte abraço a todos. Valeu.